Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de novembro de 2015. Hoje é sexta-feira. O verbete de número 3.584, ele tem 7 páginas, 47 elogias e 20 máximos. O tema é ecossistema e foi elaborado segundo a especialidade Ecologia. Quem redigiu o verbete é a professora veteraníssima Cristina Bassanese. A Maria Cristina Bassanese, ela é graduada em farmácia bioquímica, mestre em ciências biológicas bioquímicas, brasileira natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1994, docente em Conscienciologia desde 2001, tenepsista desde janeiro de 1995. O ecossistema é a estrutura dinâmica formada pela comunidade de seres vivos, biocenose e fatores físico-químicos, biótopo, de determinado ambiente, organizados com base nas relações recíprocas de interdependência entre todos os elementos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da holointeraciologia, o holopensene pessoal da interdependenciologia, o holopensene da homeostaticologia, a influência dos holopensenes na saúde ambiental, o materpensene pessoal, a forma holopensênica enquanto holopensene habitual do ecossistema da Consim, a paraforma holopensênica enquanto holopensene habitual do paraecossistema, que é a nossa paraprocedência, né, da consciência. Os vínculos dos ecossistemas com os bolsões pensênicos extrafísicos afins, a realidade de a poluição essencial do planeta Terra ser, antes de tudo, pensênica, gerada e mantida por holopensenes anticosmoéticos ou doentios. A possibilidade de renovação contínua dos modelos autopensênicos pela vontade. A opção pelo antibagulismo pensênico. Na fatologia, a estrutura funcional dos seres vivos integrados ao ambiente, a cornucópia de biodiversidade, a diversificação de habitats, a teia de interdependência entre organismos vivos e elementos da natureza, a insustentabilidade da vida nos ecossistemas naturais da Terra, sem a presença de micro-organismos, a coexistência vital da bactéria com o ecossistema consciencial na dimensão intrafísica, a estabilidade do sistema ecológico dependente das trocas energéticas, os limites de mudanças e flutuações ambientais suportados pelo ecossistema, o fato de a alteração de único componente poder desequilibrar todo o sistema, a pressão seletiva desencadeada pela necessidade de ajustar os números populacionais, o declínio das comunidades não adaptadas às mudanças, as doenças, a fome, a competição, a baixa reprodução, a degenerescência econômica, comportamental e psicológica, a preservação ecológica exemplarista, o ecoturismo educativo, os recursos, valores e serviços prestados pela natureza, o capital natural renovável, a pegada ecológica, a biocapacidade da ecosfera terrestre, a sustentabilidade do ecossistema, o fato de a criação de tecnologia limpa, autossustentável, ser o primeiro ato de convívio interplanetário responsável. A gente chama a atenção que a fatologia tem 31 linhas, né, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente só leu alguns itens, né? A gente aguarda aí o debate para a gente destacar os demais itens. Na parafatologia, nós destacamos os paraecossistemas, os ecossistemas intrafísicos como sendo plasmagem caricata de ambientes extrafísicos, o paraecossistema mental somático da Comunex evoluída, favorecer da evolução
favorecedor da evolução consciencial lúcida. A Comunex Interlúdio, na condição de ecossistema extrafísico vinculado ao Parque Nacional do Iguaçu. A fartura de energias ofertada pela natureza. A bioenergodiversidade distribuída na biosfera. Os bagulhos energéticos contaminantes dos ecossistemas. O ecossistema projetivo planejado cientificamente. O ecossistema projetivo pré-cognitor. O ecossistema projetivo retrocognitor. A lucidez quanto ao próprio ecossistema evolutivo multibiográfico. A compreensão de a dimensão extrafísica, onde a consciência se manifesta, representar estado do ser. As repercussões intra- e extrafísicas do ecossistema consciencial. O entendimento de a consciência ser ecossistema multidimensional. A gente chama atenção também que a parafatologia tem 23 linhas, o que também constitui outro máximo para o verbete. Também, de novo, a gente destaca a importância de, durante o debate, a gente ressaltar alguns outros itens, né? A gente também quer ressaltar que no detalhismo, o verbete apresenta 13 máximos e constitui assim, um parâmetro de bastante detalhamento do tema. Na argumentologia, a gente também destaca o parágrafo, né, a seção para ecologia, que sob o ângulo da conscienciologia, a autora apresenta aí um estudo dos ecossistemas, né, de como é que o estudo dos ecossistemas abarca, além dos fatores físicos, químicos e biológicos, as interações multidimensionais da consciência com os meios social, parasocial, econômico e ideológico. E depois ela faz um cotejo com a lei moral cósmica. Na remissiologia, a gente destaca bioenergotaxonomia, devas, geodireito, naturofilia e vida ecológica. O ecossistema une a biologia e a química em teia complexa de interações e interdependências recíprocas, exprimindo o equilíbrio harmônico dos elementos do cosmos em qualquer dimensão. Você contribui mais para a homeostase ou para o desequilíbrio dos ecossistemas dos quais faz parte? Está atento à qualidade das assinaturas autopensênicas deixadas nos ambientes onde atua? Na bibliografia específica, a autora contribui com 9 fontes de referências e na webgrafia específica com 9 fontes. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Ragani e Socorro Frazão, que hoje está presente aqui conosco. Teia, vida, sistema, ecologia, convívio, natureza, equilíbrio ambiental, reeducação, biogeografia, biogeocenose, conviviologia, harmoniologia, sustentabilidade, parelencologia, interdependência, holoconviviologia, holointeraciologia, omniconvivialidade e bioenergodiversidade. Cristina, a pergunta clássica que a gente sempre faz quando inicia a tertúlia, você como veterana já deve saber, o que te levou a fazer esse título de verbete e quais foram os bastidores do verbete? O que aconteceu assim que a gente pode saber, que a gente possa saber? O que me levou a escrever foi o tema que eu estou pesquisando, que é basicamente dentro da microbiologia, mas é que quando eu estava estudando esses aspectos da microbiologia, eu vi várias citações que inclusive eu coloco na fatologia, no verbete, tu leste algumas, que não existe ecossistema sem a presença de micro-organismos. Né? Assim, pode existir sem a presença humana, pode existir sem a presença de vegetal, pode existir, entende? Mas sem micro-organismos não existe, pelo menos no planeta Terra. Então, isso me fez pensar que se eu quisesse ir mais a fundo da questão dos micro-organismos, que é o que eu pesquiso, eu precisava entender mais sobre ecossistema. Né? Então, essa abordagem que eu trago do ecossistema, ela é uma abordagem assim,
mais técnica no sentido de entender o que é um ecossistema, o que são os ecossistemas de fato. Depois você tem que escrever um livro sobre narcisismo, porque já pensou? Uma pessoa bem narcísica saber que pode viver sem ela, mas não pode viver sem os micro-organismos. Pois é. Muito interessante. Então não isso, existe, né? pelo menos no planeta Terra, ainda não encontraram um ecossistema que não tenha micro-organismos. É muito interessante essa ideia. Agora, o que aconteceu nesse meio tempo que eu estava escrevendo, porque na verdade eu fiquei muito tempo com esse verbete para escrever, mas nesses últimos tempos, que foi quando eu intensifiquei mais a escrita, começaram a acontecer essa quantidade de coisas aí que a gente viu, né, de fatos ligados aos ecossistemas, né? Fala pra gente quais são. Em primeiro lugar, essa tragédia ali de Mariana, que foi um absurdo do ponto de vista do ecossistema, o que causou de dano, né, para o ecossistema, que vai durar muito tempo isso aí para recuperar. Outras coisas assim foram surgindo, a própria questão do terrorismo, do que está acontecendo no Estado Islâmico, isso mostra muito os ecossistemas degradados, entende? As formas holopensênicas que existem ali, esse aspecto mais da multidimensionalidade que a gente da Conscienciologia estuda por trás de qualquer tema que se aborde. E dentro do tema ecossistema, a questão multidimensional é extremamente importante. A Heubex, né? A Heubex e as influências das dimensões extrafísicas sobre a dimensão física. Né? Quanto que essas dimensões extrafísicas ajudam, podem ajudar quando são evoluídas, quando são comunidades evoluídas, e quanto perturbam. Né? Então, isso tudo que a gente vê acontecendo por aí, de guerras, de terrorismo, de ataques, isso tudo tem os bolsões extrafísicos que estão influenciando negativamente nessas comunidades. Isso é ecossistema, gente. Isso é puramente, na base, o que tem ali é o ecossistema degradado, né? É o desequilíbrio do ecossistema. É interessante, né? Por outro lado, o professor Valdo disse que existem planetas que não conseguem alcançar a reurbanização e que a Terra conseguiu. Então, isso também mostra que tem alguma parte do ecossistema, não sei se eu posso dizer que tem vários ecossistemas, eu não sei como é que pode dizer isso, que tem alguns que seguram a degradação de outros, né? Não sei como é que você vê isso. Eu acho que aí passa pela... A consciência humana conseguiu, humana porque a gente está aqui, né? Mas a consciência que está ligada ao planeta Terra conseguiu chegar a um nível aceitável que não tem mais volta para degringolar totalmente o planeta. A impressão que dá, que pelo que o professor Valdo falava, é isso, que nós conseguimos assim, isso é um mérito, né? Do planeta já ter um número, uma massa crítica de consciências que conseguiram ultrapassar aquele ponto que não tem mais volta, que daí para frente é a evolução. Né? Quer dizer, a evolução é sempre, mas, enfim, sim. Que não vai mais ser transmigrado, por exemplo. Totalmente, né? Porque transmigrado continuamos alguns ser, né? Alguns continuam sendo. Mas assim, que a Terra não precisa de implodir, não precisa, por exemplo. Pelo menos parte da humanidade já conseguiu ultrapassar, o que é muito positivo, né? Então, por isso que a gente tem esperança, né? Que apesar de existirem muitos ecossistemas desequilibrados, e ecossistema existe em tudo, um está dentro do outro, né? A Terra é um ecossistema. E o maior, né? O que comporta todos os outros. Uhum. Mas aí tu pode ir subdividindo isso até chegar, por exemplo, no nível celular. Uma célula é um ecossistema. Quer dizer, a gente está colocando como no nosso universo de pesquisa a Terra, porque se olhar maior, tem o cosmos. Se olhar maior, né? O sistema solar já é outro ecossistema, a galáxia é outro ecossistema. E aí vai, né? Então a gente não sabe onde isso termina. Mas a gente fica dentro do mundinho da Terra, do planeta, porque já é bem... Né? E mais das dimensões extrafísicas que têm afinidade com o nosso planeta, né? Muito bem, a gente agora vai começar a fazer as perguntas aqui dos teletertulianos. A hora que vocês quiserem, é só pegar o microfone para fazer pergunta, tá bom? Então, a verbetógrafa, a professora Maria Cristina, Estrangeirismologia, página 1, primeira linha. Atualmente, vivenciamos a imensa tragédia ambiental causada por tonelada de lamas da barragem do Rio Doce.
é o que você tinha acabado de falar, né? Como é possível calcular o environmental impact das ações humanas num caso como este que abarca vários ecossistemas? Bom, primeiro eu acho assim, ó, que neste momento é impossível a gente chegar a um cálculo real da magnitude dessa tragédia, porque deve ser bem maior do que a gente está enxergando, né? Porque os desdobramentos disso fica difícil, nesse momento, a gente identificar. Agora, o que dá para assim, para prever, que é o que estão noticiando aí, que as pessoas que pesquisam esse problema estão falando na mídia, que é que antes de 20 anos isso não recupera. Isso já é uma primeira previsão muito otimista. É uma geração inteira. Otimista, no mínimo 20 anos, que eles acham que é a média de 40, 50 anos para esse ambiente conseguir retornar. Agora, uma outra previsão que a gente aqui dentro da Conscienciologia pode fazer sobre isso. Este é um exemplo clássico de um ambiente que, por uma tragédia física, do ambiente físico, vira um ambiente intrafísico degradado. Né? Por que isso? Veja assim, ó, o que vai acontecer não é só a mortandade de animais e flora e das pessoas, que não foram até tantas, assim, poderia ter sido bem pior, né? Mas não só isso que aconteceu nesse momento, mas assim, ó, o que as populações ribeirinhas, por exemplo, que vivem, é uma extensão muito grande desse rio. Aquele rio ficou morto. Então, ali, toda aquela população, de um jeito ou de outro, vai ter que dar um jeito de sair dali. Né? Isso que é aquela que a gente diz em algum momento ali da fatologia, que o ecossistema ele tende a fazer ajustes. Quando acontece algum desequilíbrio, ele busca a voltar ao seu equilíbrio. E ali, eu entendo assim, que a tentativa de voltar a esse equilíbrio é essa população buscar outros ambientes, porque eles não têm mais como viver ali. Eles dependiam disso ali para viver. Eles e os animais, porque foi um monte de animais, assim, de bovinos e tudo mais, que morreram, né, de animais de grande porte. E são muitos pescadores que não têm como mais viver da pesca. Os pescadores, mudar, a pesca, né? não tem mais, agora, a agricultura se foi, entende? É uma série de coisas. Eu vi um senhor falando, com pesar, meus alfaces estavam todos aqui. E os bens materiais que eles tinham a vida inteira, então eles não têm condições de continuar. Eu acho que eles não têm condições. Agora eu queria te fazer uma pergunta, que tem fora aqui do seu verbete, mas assim, a gente sabe que algumas catástrofes naturais são produzidas até por serenão para fazer reurbanização, né? Então, tsunamis, vulcões. Qual é a diferença desse tipo de coisa que você acha, né? Para uma catástrofe dessa que não foi natural, ela é um acidente que ocorreu por uma obra do homem. Então, eu não considero isso natural. Apesar de ter contaminado, estragado o rio, mas a origem dela não é natural. Rosa, eu Como é que você acha? Que o serenão provoca essa... Porque essa era uma ideia que a gente tinha por coisas que o professor Waldo falava, mas um dia, numa tertúlia, ele falou assim, não fiquem pensando que o serenão ou as consciências evoluídas vão provocar a tragédia. O que eles fazem é que aquilo era dentro do contexto do planeta inevitável. E acontecer mesmo, inevitável. Então, o que eles fazem é tentar segurar ao máximo, ver o que dá para aproveitar e para ajudar a assistir nessa situação, mas não que eles vão lá produzir. Exceto se fosse, o que eu poderia pensar, mas aí já é assim, especulação minha, né, seria um ambiente tipo assim, Sodoma e Gomorra, aquela célebre lenda, né, que era um ambiente intrafísico degradado, moralmente degradado, então vamos lá fazer uma limpa para começar tudo de novo. Poderia, talvez, um ambiente degradado ser zerado. Né? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque assim, eu fiquei condoída de ver as pessoas, né, chorando, perderam tudo, pessoas que a vida inteira foram pesquisadores e tal. Mas se você pensar que elas vão ser obrigadas a sair daquela vida e fazer uma outra coisa, nessa vida intrafísica parece uma injustiça. Mas será que, do ponto de vista multidimensional,
isso não vai ser a vida crítica dela que vai impulsionar ela para frente? Aí Entendeu? Sim. É isso que eu estou pensando. Aí sim, porque nada acontece ao acaso, né? Por que que aquelas pessoas estavam lá em cima da barragem na hora que rompeu? Por que que foram aqueles que dessomaram e não outros? Entende? Tudo isso nunca é o acaso. A pessoa afinizou com a tragédia. Alguma afinidade tinha. As coisas nunca acontecem ao acaso. O difícil é a gente aqui, com a visão curta que a gente tem, né, entender o porquê de cada indivíduo ali, qual era o contexto dele. Mas isso é coisa para nível de evoluciólogo, né? Então, alguma razão no passado deles, no passadão, né, algum resgate pode ter sido feito ali, sim. Resgate para eles próprios, né? Então, no sentido de pagamento de dívidas ou qualquer coisa que valha isso. Então, dentro daquela condição da gente ser vítima sem cavar, é uma coisa boa para a gente nunca sabe, a olhos humanos, o que é bom para a gente. E aí, o que é uma vitimização cavada e o que não é. E o que é o mérito, entendeu? Se essa vitimização, no fundo, é um mérito também. Acho que não justifica a má qualidade lá da obra humana. Isso não justifica nada. E acho muito difícil fazer essa análise, porque tanto podem ter vítimas que mereciam, digamos, entre aspas, né, pelo passado delas, mas pode ter vítimas que estavam ali para auxiliar. Inocente, né? Para auxiliar. Como se fosse ao modo de uma infiltração. Alguém mais evoluído que estivesse ali no meio para auxiliar. Então, pode ter várias situações. É difícil a gente chegar... Né? A gente vai ficar na especulação. Mas a gente fica pensando, né? Pode falar. Isso, acho que já foi. Pode, vai. Bota assim, bem assim. Não, então bota para cima. Ligou aí para cima, aqui. Isso. Boa tarde. Eu quero dar os parabéns a você pelo verbete. Obrigada. Né? É um tema assim muito querido. Deveria ser por todos, né, seres humanos, porque falar de ecologia, de meio ambiente no Brasil é um pouco assim bem difícil, né? Nós vivemos em um país com a natureza exuberante até. Exuberante, linda, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo essa tragédia que você falou aí de Mariana. Mas não é só essa tragédia. Nós temos um Brasil com praias completamente... as praias brasileiras do litoral estão todas, na maioria, poluídas, não é? Amazonas, nós sabemos da realidade, não é? Nós não temos mais o fenômeno da pororoca. Acabou o fenômeno? Acabou por conta, não é, das plantações, não é, desmatamento, tudo isso. Então, é um caos. O Brasil, ao invés de ser um país bonito, está sendo feio, a natureza está sendo devastada. Essa é a realidade, né? Então, nós sabemos que o que aconteceu em Mariana está chegando lá no sul da Bahia, em Ilhéus, as praias, em Itacaré, que é uma cidade turística, não é? Então, está atingindo todo mundo. Bom, nós temos a energia, não é? A hidroenergia, a fitoenergia, que são energias da natureza, que nós precisamos dessas energias, e o próprio homem não está cuidando, não é? E nós temos a energia consciencial, não é? Que emana da nossa vontade, a força da nossa consciência, não é isso? Que a gente está aprendendo aqui. Eu sou aprendiz. Você é aprendiz? Eu sou aprendiz, tá? Viu, gente? Vai desculpando aí. Então, uma coisa depende da outra, não é? Uma coisa depende da outra. E qual é a pergunta? E nós estamos vivendo um momento que as pessoas não valorizam isso, não pensam nisso, não é? Preservar os rios, preservar a natureza, as plantações, as plantas. Hoje a gente vê aqui em Foz todo dia, vão destruir aquela árvore, a gente vê isso constantemente, olha, estão cortando a árvore na frente lá da divisa, aí o movimento, eu só vejo biólogos lá, parece que só os biólogos são responsáveis.
É isso que me chama a atenção. Mas você é da área da biologia? Eu não sou da área, não, mas parece que não é como eles estudam os seres vivos, parece que deixam por conta deles. Só os biólogos são responsáveis de ir lá, reivindicar, levantar uma bandeira, e não é por aí, não é? Todos nós somos responsáveis. Isso aí. Agora, a maior responsabilidade nossa, sabe com o que é? Sim. Com a nossa energia consciencial. Você entende bem o que é energia consciencial? O quê? A diferença da energia consciencial para energias. Exatamente, entendo um pouquinho, estou começando. Sou Não, que se você quiser, a professora Cristina pode falar, porque ela tem aqui, não tem vários tipos de energia? Aí, professora, para a gente. A energia consciencial, Então, você tem vários tipos de energia aqui. Tem vários tipos de energia, entre eles a energia que é do humana, né? Ou do animal. A energia consciencial é toda aquela energia que é absorvida da natureza mesmo, energia do espaço interestelar, energia, geoenergia, por exemplo, e quando passa pelo ser vivo e ela é exteriorizada a partir desse ser vivo, ela sai na forma de energia consciencial. Por quê? Porque ela sai como padrão da consciência. Entende? É como se a consciência fosse um filtro que pega essa energia do ambiente e passa com o seu padrão para fora. Isso é energia consciencial. A gente, em geral, usa esse termo para falar da energia humana, né? Energia consciencial humana, mas, de fato, o bicho e a planta também têm a sua energia consciencial. Até a bactéria lá, as comunidades delas, devem ter também. Né? Porque, em tese, a gente sabe que existe aquela energia imanente, que não tem uma informação particular. Né? Então, na hora que você, uma consciência que pensa, sente, né, você assimila essa energia sem informação, você, quando exterioriza, você passa a sua informação para o meio ambiente. Então, e o nosso trabalho, do ponto de vista da evolução, é tentar limpar o máximo possível, ou purificar o máximo possível esse nosso padrão de energias. É deixar ele o mais perto da energia imanente possível. Né? Padrão da evolução. Você falou assim, aquelas pessoas que estavam, né, naquela área, tal, não é, que foram afetadas, talvez elas estavam ali naquele exato momento por um resgate, alguma coisa. Mas isso não é meio assim, conformismo, pensar nessa linha assim? Isso que eu disse. Algumas podiam estar ali por afinidade com a tragédia, né? Porque tinham alguma coisa lá no passado delas. Outras poderiam estar ali como vítimas não cavadas. A gente não tem condição de dizer exatamente o que aconteceu com cada uma. E outras poderiam até estar ali para assistir. Agora, entende? Cristina, isso é um modo de ver. Porque, por exemplo, se você vê... Não tem nada de religioso nisso, não tem. Se você está num ambiente onde está tendo uma catástrofe, e você sabe que você não está ali por acaso, você tem duas possibilidades. Ou você se conforma com isso, ou você passa a investir na sua própria evolução para não ser catalisado por problemas desse tipo. Ao contrário, para fazer parte daquele grupo que vai assistir a todo mundo. Né? Então, tem duas maneiras de ver uma mesma situação. Né? O fato em si ele não é nem positivo nem negativo, é a forma como você enxerga e se relaciona com aquele fato. Então, mas assim, eu estou falando para mim, pelo menos, na hora em que eu consigo perceber que o fato de eu estar em algum local onde está com algum problema, eu tenho aquela responsabilidade ali. Eu ou provoquei aquilo, ou eu estava no ambiente onde foi provocado aquilo, ou eu não fui capaz de... Sabe, eu estava envolvida naquele holopensene ali. Que há uma afinidade com o holopensene, isso é inegável. Mas isso não é conformismo, né? Porque senão poderia sair. Então, vou deitar e rolar, porque... conformismo já seria ou um sentido de castigo, punição, não é isso que fala. Isso seria uma visão religiosa, não é isso que a gente fala. É um fato, a pessoa ela afiniza. É por isso que eu bato tanto na tecla do pensene aqui dentro desse verbete, porque a pessoa vai afinizar com os pensenes que tem a ver com ela. Ela afinizou com aquilo, ela está ali. Entende? Estava presente. Por que algumas pessoas conseguiram sair? Por que outras não? Então, tudo isso tem que levar em conta, né?
Cristina. Não sei se ficou claro. Só para complementar, então, também, essa questão da energia consciencial, né, que você comentou, sobre a informação, a responsabilidade nossa, né, com relação à informação que nós agregamos às energias. E aí você traz aí na sua pensenologia, nas últimas 2 linhas, a possibilidade de renovação contínua dos modelos autopensênicos pela vontade. Então, é a própria consciência, né, trazendo a responsabilidade para si, e a questão da vontade, e a opção pelo antibagulismo pensênico. Né? Isso é extremamente importante, porque aí a pessoa ela pode mudar o tipo de afinização que ela faz habitualmente. Né? Então, mesmo aquela pessoa que percebeu que ela tem uma patopensenidade, ela já se deu conta que ela tem aquele padrão de patopensenar. Ela pode, pela vontade, pelo esforço pessoal, começar a mudar esse padrão, né, para tentar até deixar de atrair tanta coisa negativa para o lado dela. Né? E é o antibagulismo, porque o bagulismo pensênico são todos esses patopensênios. Sabe o que é patopensene, né? Todos esses pensenes patológicos que a gente tem são nada mais do que bagulhos que ficam interferindo na nossa vida. Tá? Tudo bem? Em Fatologia, página 2, final da 10ª linha, como podemos ter noção dos limites de mudança e flutuações ambientais suportados pelo ecossistema? Qual é o ecossistema mais frágil e o mais resistente entre os existentes atualmente? Eu acho que assim, a noção, a gente olhando não vai saber, né, qual é o limite que ele suporta, mas o que tem que fazer é observar esse ecossistema. O primeiro indicador de que ele não está suportando é quando há um desequilíbrio qualquer. Né? Então, o limite de suportabilidade, como é que ele coloca? Ele diz assim, ele fala assim, limites de mudança e flutuações ambientais suportados pelo ecossistema. E aí ele pergunta qual é o mais frágil e o mais resistente. Tá. Por exemplo, nesse caso da tragédia de Mariana ali ultrapassou o limite, o ecossistema não consegue reverter, pelo menos não em muito tempo. Entende? Esse limite foi para lá de ultrapassado. Agora, tem outras flutuações que não, que o ecossistema se recompõe rapidamente. Né? Vamos usar uma doença da gente. Um exemplo assim da natureza mesmo. Quem eu já presenciei isso pessoalmente, até é interessante ver as marés vermelhas, por exemplo, dos oceanos. Você já deve ter visto isso, que é aquela superpopulação de algas que lá pelas tantas vem à tona, deixa o mar com aquela coloração castanha. Né? Isso aí é um desequilíbrio ecológico, tá? Mas é um fenômeno natural da natureza, lá pelas tantas, ou porque houve uma flutuação de temperatura, ou mudou o nutriente da região ali, teve um aumento na oferta de nutrientes, as algas vêm e viram aquela comunidade imensa que faz até um estrago, porque elas são tóxicas, né? No ambiente, matam peixes e outras coisas mais. Mas é um fenômeno natural que tende a reverter. Assim que aqueles nutrientes esgotam, volta tudo ao natural. Diferente de uma situação que é provocada pelo homem, por exemplo, pela poluição, em que ele está sempre jogando dejetos de fábrica, por exemplo, né? Que fica... Então, ali, o ambiente não consegue reverter. Não consegue, ali ultrapassa o limite dele. Então, o indicador de que está no limite é quando acontece um fenômeno qualquer que seja indicador de desequilíbrio do ecossistema. Tá? Isso é visto pela mortandade de alguma espécie, são esses os indicadores que a gente vê, ou pela superpopulação de uma outra espécie, que como consequência vai fazer com que outras morram. Né? Então, esses desequilíbrios são perceptíveis. Agora, o tanto que o ecossistema consegue reverter, suportar de flutuações, vai ser indicado pelo tempo, né, que isso vai levar para retornar ao que era. Tem ecossistemas que ficam degradados para sempre, que é um exemplo, Chernobyl.
Ah, sim, Chernobyl. Chernobyl. Você Quanto imagina, tempo vai levar? não vai. Pode ser, né? Daqui a alguns milhares. Hiroshima e Nagasaki também. A da radioatividade, que é muito mais difícil sério. de retornar daquilo de decair, né? A radioatividade decair a um ponto que se torne habitável de novo. Então, esses aí, assim, ó, ultrapassam aquilo que a gente entende como o limite de No Agora- Japão também está acontecendo isso, né? Que deu Oi? problema na usina nuclear no Japão também. Fukushima, né? Eles estão tentando reverter. Estão tentando, mas está difícil. Está difícil, né? Está difícil. Ali já é outro ambiente que degradou, né? Se é que já não era antes. Não, gente eu não fico sabe, pensando- porque local de usina nuclear já é ambiente. Se não é degradado, tende a ser. Porque para ter uma usina nuclear no ambiente já mostra que extrafisicamente haviam comunidades que estavam sustentando aquele ambiente patológico, porque a usina nuclear nunca é benigna. Tem gente que acha que a energia da usina nuclear é mais limpa do que a Mas assim, os riscos, o risco que ela oferece, aí é que está o problema, né? Não é a energia propriamente que ela gera, mas é o risco que ela traz para o ambiente e para as pessoas, né? E para a vida em geral. Cristina, você comentando sobre extrafísico, esses fenômenos naturais, esse aí da Mariana não foi um fenômeno natural, mas às vezes um incidente, né, estrondoso como essas, não pode ser rebarba da reurbanização extrafísica, que estava precisando de uma mexida, né, tsunami, por exemplo, né, dar uma mexida geral, né, a gente vê muitas mortes, mas na verdade, extrafisicamente, estava precisando de uma mexida ali naquela região. Faz parte por exemplo, isso uma é o que a energia gente estagnada. Isso é o que meio a gente conversou antes, né? Por exemplo, a história do tsunami lá da Indonésia, aquele grande tsunami que foi em 2004, acho que foi, ou 2006, não me lembro. Foi mais ou menos por aí. Por exemplo, naquele local, eu não sei, aqui nós estamos agora entrando para a área meio do achismo, né? Mas hipóteses. O que tinha ali de marcante do ponto de vista de patologia de holopensenes ali? Aquilo era o paraíso dos pedófilos. Todo mundo sabia que aquelas regiões ali tinha uma série de pedófilos que iam morar ali porque exploravam as crianças, os meninos da Indonésia ali, as crianças da Indonésia. Isso era uma coisa sabida, né? Sabida. Então, assim, se foi por isso, não sei, não estou dizendo, eu só estou dizendo que gente, quando a degenerescência, que é uma das coisas que eu falo aqui, da intraconsciencialidade dos habitantes de qualquer região, isso não é à toa, porque isso contribui enormemente para a degradação intrafísica do ambiente. Então, é a intraconsciencialidade patológica que começa a atrair os afins e começa a gerar, que é o caso da usina atômica também, né, nuclear, começa a atrair as coisas negativas para aquele ambiente. Acaba gerando acidentes, Então, né, por exemplo, tragédias. No né? caso da região lá da Mariana, são 40 depósitos, né, reservas. Ali a gente não conhece mas também, os bastidores, né? Há comentários de que lá houve muita exploração, escravidão humana para causa de minério. Pode ser de escravidão. Olha, a escravidão já seria um outro estigma que deixaria na região. Então, mas são 40, são muitas reservatórios. Então, essas coisas é que tem teria... energia estagnada ali. Para pesquisar as causas do ponto de vista multidimensional, teria que estudar, assim, o que houve naquela região no passado. Né? Se houve morticínios, né? O que houve ali, se houve coisas como prisões que promoviam o sofrimento de um grande número de consciências, o que teve ali que começou a gerar uma negatividade, são fatores que vão juntando, uma bola de neve. Né? Para começar, a extração de minério já é uma coisa, né? Extração de minério, já tirando uma coisa da terra. Se bem que ela é necessária, né? Aí tem que ver do ponto de vista legal até que ponto não estavam esgotando o ambiente, né? Porque existem maneiras e maneiras de usar os recursos do ambiente.
sem esgotar esse ambiente, sem depredar esse ambiente. Quando a gente dessomar, a gente vai ter mais ou menos uma ideia. Mas eu acho importante, quando a gente fala de ecossistema, levar em consideração esses bastidores que ninguém pensa, mesmo os ecologistas. Né? Quando falam de ecossistema, falam de sustentabilidade, falam, né, de uma série de coisas, mas não falam dos bastidores extrafísicos, que eu acho que é extremamente importante. Né? Bom, essa frase, uma das que eu coloco aqui, que é do professor Valdo, que o maior lixo que existe no planeta não é o lixo da sujeira, é o pensene. Né? Então, é isso que a gente tem que levar muito a sério. Cristina, lá na parafatologia, na 14ª linha, tu põe os acidentes de percurso de origem extrafísica nos sambaquis. Sabe o que é um sambaqui, né? Sim. Então, eu vou falar porque pode ter algum ouvinte que não esteja bem a par. Os sambaquis são cemitérios indígenas, né? Então, esses cemitérios, tem todos aqueles rituais deles, aquelas magias, eles fazem aquelas magias de proteção, aquelas coisas desse tipo para ninguém mexer nesses locais. Então, são locais que o holopensene dali é de que não devem ser tocados, né? E tem uma série de pessoas que morreram que estão enterradas ali. Então, deve ter um monte de consciências ali por perto. E o que acontece? São locais que, quando são mexidos, provocam acidentes de percurso. Às vezes, né? Não quer dizer que seja sempre. Né? Mas isso é uma coisa que já foi visto até, não faz muito, a gente vivenciou não, porque eu não estava presente, mas ficou sabendo de um caso, né, que ocorreu aqui no Brasil. Então, são locais predispostos a acidentes de percurso por isso, porque é a mesma coisa do cemitério. Né? Pessoa que vai construir uma casa em cima do local que era o cemitério, e que não foram tirados os ossos dali. É a mesma coisa, está pedindo para se incomodar dentro dessa casa, entende? Então, isso não é misticismo, isso não é religião, isso não é... Isso que é importante. Entende? Isso são fatos, as consciências estão ali. Nem todas as consciências são evoluídas, tem muitas que estão parapsicóticas ali e estão presas àqueles ambientes, e elas ficam perturbando. Ligar o microfone. Então, teria que ter uma reurbanização extrafísica para conseguir limpar esse ambiente físico. Com certeza, teria que, exatamente, mas a primeira coisa que tem que ver assim, ó, se é de mexer no local onde... Porque o índio que tem o seu cemitério, ele faz aquilo para ninguém mexer. Eu não sei se é conveniente mexer nisso aí. Talvez tenha que respeitar e deixar lá o desejo deles que fique, né? A menos que seja que descubram por acaso dentro de uma zona urbana, uma coisa assim. Aí sim, aí vai ter que tirar dali. Se estiver criando algum problema, tem que desassediar, né? Aí tem que desassediar. E outra pergunta, ali na fatologia, na 17ª linha, tu pões bem no finalzinho, floresta de suicídios no Japão. O que é isso? Essa é do Japão, Kiko, essa é interessante. Essa floresta eu achei muito interessante quando eu achei essa matéria, né, e eu fui pesquisar. Porque sabe que essa floresta, deixa eu ver se eu consigo dizer o nome aqui em japonês, Aokigahara, tá certo? Aokigahara. Né? É a floresta de Aokigahara, no Japão. Tá? Ela é também chamada de floresta negra, mar de árvores, floresta maldita, tá? Para vocês terem uma ideia. Tem uma floresta negra também na Alemanha, né? Segundo lugar de maior número de suicídios do planeta. Só ganha a ponte Golden Gate, que é onde o pessoal se joga. Lógico que ela é um ambiente bonito, belíssimo, mas degradado. Tá? Ela tem uma característica, sim, que ela tem árvores muito fechadas, a vegetação muito fechada, então quase não entra vento, e ela também é fria, ela é no pé do Monte Fuji. Deve ser, né? No sopé do Monte Fuji. Então, é um ambiente mais frio. Tem poucos animais, tem animais típicos daquela região, mas tem poucos animais. O que acontece? As pessoas entram ali dentro para se suicidarem. Então, por ano, eles encontram mais de 100 cadáveres. E eu vi fotos, é terrível de ver, gente. Porque tem as fotos na internet, a gente vê dos cadáveres, né?
Isso fora os que eles não encontram, né? É 100 por ano, no mínimo, é o cálculo que tem. E as pessoas entram lá mesmo para Entram lá suicidar, pra porque se pode ser que suicidar. chegue lá, tem alguma Várias depressão. cartazes dizendo para eles pensarem a respeito, retornarem, não se suicidarem, mas não adianta. E eu vi uma foto que é terrível, que assim, é o sapato do pai, da mãe e da criança. Os sapatinhos. Em cima Então, da as pedra. pessoas conhecem, sabem do lugar e vão para para isso. lá. Não é que elas são absorvidas pelo holopensene. Não, elas já sabem vão e com vão esse- para lá para se suicidar. Né? Bom, mas sabe assim que no Japão 25,8% é o índice de suicídio. Ela é muito alta. Então, o que eles acham que acontece ali? Lógico que virou um ambiente que a pessoa entra ali, se está deprimida, ela vai acabar se suicidando mesmo. A maioria é por enforcamento, mas alguns dão tiro e outras coisas mais. Então, a gente vê as fotos assim daqueles cadáveres com roupa e só esqueleto dentro, é horrível de olhar. Cristina, o que pode ser feito para mudar esse ambiente? Pois é. E outra Tem coisa, lugar, só deixa eu terminar de contar a história, que eu acho ela bem interessante. Ali dentro tem gente que vai depredar os cadáveres, tirar os objetos de uso pessoal. Tem mais essa. Tem os que exploram a situação. São eles que, em geral, encontram Níveis até... e níveis também de assediadores, né? Níveis de assediadores. Ali é complicado, Kiko, porque teria, assim, como é que vai modificar um ambiente desse? Teria que ter uma ocupação, né? Teria que botar uma cerca ali. Uma Se fosse o governo, botava ocupação uma cerca. por uma comunidade que fosse de cuidar daquele ambiente, né? Tipo guardas florestais, coisas dessa Colocar uma natureza, cerca alta. que fossem cuidar daquele ambiente, que impedisse, né? Mas mesmo assim, Possível que para não tenha, porque limpar isso aí, vai muito a tempo. cultura japonesa é muito É muito cuidadosa, organizada. muito atenta para tudo. Não, olha, eles têm um tipo de um policiamento, eu não sei como é que chama, de uma guarda que entra lá para ver, para recolher esses corpos, ver os que eles acham, mas não é nem sombra do que deve ter de fato. Muito mais. O que eles acham? Em primeiro lugar, a origem dessa história, para te ver como isso é antigo. Em primeiro lugar, o Japão, ele só a partir de 1961 que ele tornou ilegal o suicídio. Até então, era considerado legal e nenhuma religião era contrária ao suicídio lá no Japão. Segundo, no século XVIII e XIX, haviam tradições que levavam, até porque o Japão passou por um período de fome na época, eles levavam os idosos e os deficientes para locais como essa floresta, abandonavam lá para morrer porque não estavam dando conta de sustentar. Essa é uma das causas possíveis, tá? Das origens, né? Então, o Japão tem muita história de suicídio, já tem a história em si no povo, que tem esse índice altíssimo, né? Ainda com essas histórias, mais os samurais, que consideravam uma questão de honra o suicídio. Tem muita história por trás disso. Essa região ali, ela é altamente negativa, ela é considerada maligna mesmo. Para limpar uma coisa dessas não é fácil, tem coisa que não dá para ser limpo assim. E olha que tem bastante energia de lignina ali, né? Porque é floresta. E tem bastante animais também. Não tem tanto quanto outros locais, mas tem. Eu até vi algumas espécies que são típicas de lá. Né? Mas é complicado, né? Porque como é que vai impedir que as pessoas continuem indo lá? Né? Faz uma pergunta. Ela tem microfone lá. É uma região bastante grande, ela tem em torno de 32 quilômetros quadrados, tá? Então, não é uma área pequena, não. 32 quilômetros quadrados, é o que eu vi. Não sei se é 32 mil, se é 32. Para cima. Espera só um instantinho. Pode esperar um minutinho. Alô, Isso. professora Cristina. Pois não. Eu sou nova, tá? Não tenho conhecimento dessa terminologia. Mas quem está mexendo lá nesses corpos, esses guardas, então essa consciência deles não está ali mexendo naquilo, não vai sofrer de volta um ataque, é assim que fala? Tem Entendeu? Entendi.
E tem razão de ser a sua pergunta, porque a pessoa, para fazer um trabalho desse, ela tem que ter cacife. Não é qualquer pessoa que consegue entrar num... Eu acho que se eu entrasse ali, eu ia ficar me sentindo meia... Depredadores ou mesmo o pessoal da guarda, quer dizer, eles recebem sim. Imagina o que deve sair com o Consciex. Mas deve ser casca grossa também, não sei. Pode ser casca grossa, mas isso não quer dizer que não sofra as influências. Sofre principalmente esses que vão lá para roubar objetos. Quer dizer, cada objeto que eles tiram de lá são bagulhos energéticos. Carregam consigo, lógico que estão levando assédio junto, né? Sofrem isso sim. Agora, a gente se espera que algumas das pessoas que entram lá sejam pessoas assistenciais que consigam assistir algumas daquelas consciências, se é que isso é possível, porque são além do mais, são suicidas, né? Já tem todo esse karma em cima deles do suicídio, né? É bem complicado para assistir, sim. Acho que um caso, não sei se o professor Waldo que contou, não sei se saiu na mídia, de uma senhora que a profissão dela era fazer faxina em casas, em quartos, em cômodos de suicidas, para limpar, né, o sangue, enfim. E ela saía ilesa. Então, mas essa... Entendeu? Porque ela tinha uma estrutura energética. Então, eu estou vendo que vocês estão na CIP fazendo curso lá, não é? Não é isso? Não? Essa é uma exceção, né? Essa que seria o desejável. E esse que seria o ideal. Né? Seria o desejável, da pessoa entrar lá para assistir. Mas quantos conseguem fazer isso num ambiente super negativo como esse? E o que fazer num ambiente desse, né? É bem complicado. Como você falou, tem coisas que não dá para mexer. Nos Estados Unidos, eu estive ano passado nos Estados Unidos, na Virgínia, e fui visitar um parque que eles transformaram lá, um parque de passeio, e tinha um local que foi onde os presos da Segunda Guerra ficavam, não é? E eles conservaram a fachada, né? Assim, bem... Aí eu cheguei, tinha aquela arcada, não tinha porta. Aí eu cheguei, tentei entrar, mas eu não consegui ficar em pé. A energia era tão ruim, tão ruim. Aí eu disse, meu filho, eu não consigo ficar em pé, eu queria tirar uma foto. Aí eu me abaixei, assim, senti a energia tão ruim, que eu fiquei assim, por lado de dentro, mas assim, abaixada, sabe? Bem abaixada, assim, mas sentia energia horrível. Quer dizer, essa era a parte, assim, era o ponto central do parque, onde as pessoas chegavam para tirar foto, mas entrar ali naquela parte não tinha nada fechado, só aquela fachada aberta. As pessoas tinham acesso, poderiam entrar, que não tinha nem porta, mas as pessoas não conseguiam ficar em pé. Agora, tem locais que são difíceis de limpar, mas tem outros que podem. Por exemplo, um bairro de uma cidade, ele pode ser reurbanizado. Então, o ideal para começar a desestigmatizar é trazer gente nova ali, bastante público, mudar essa comunidade. É o que eles estão tentando fazer sem grandes... pelo menos por enquanto não conseguiram grande sucesso, nessas favelas do Rio, quando leva... Né, começam a reurbanizar. É uma tentativa, sim, que é por ali. É difícil, né? O próprio Pelourinho, na Bahia, que começou a ser um ambiente de arte, de outras coisas. Então, muitas vezes levam a arte como um caminho para começar a mudar aquele holopensene ambiental. Você falou de Pelourinho, né? Eu que sou da Bahia. Então, olha, ali foi um ambiente, era um ambiente degradado. Você falou do Pelourinho, que eles transformaram, mas volta e meia o Pelourinho está ali, precisando de uma reforma, de assistência, porque é como se, assim, melhora aquele período, mas aí volta. Por quê? Porque muito tempo foi um ambiente degradado. Então, exatamente, isso é coisa que leva muito tempo, com muito turista passando, com muita gente trabalhando ali dentro, com comunidades instaladas. Vai demorar anos e anos. Isso é que vai reurbanizando aos poucos. Né? Agora, tipo na floresta como essa, como é que vai levar uma comunidade para viver lá dentro? É complicado. Mas com o tempo, Japão certo, é complicado. Né? Com o tempo, quem sabe, derruba alguma coisa lá e... Né? Vamos lá, em Fatologia, página 2, 10ª linha, de baixo para cima. O que podemos esperar a curto prazo como reação do planeta à ocupação antrópica anticosmoética?
A curto prazo é isso que a gente está vendo aí, né? O que está acontecendo, né? Efeito estufa, tudo que é ação antrópica, quer dizer, antrópica do homem, anticosmoético, vai levar a catástrofes, a desgraças, a desequilíbrios. O que a gente pode esperar é isso, são esses efeitos negativos sobre o planeta, né? Que é o efeito estufa, né? Essas intempéries que estão aí, cada vez um clima mais esquisito, né? Com coisas que não existiam em anos atrás. E assim, isso é o que a gente vê de resposta imediata do planeta. Agora, a gente espera que o homem crie, né, uma consciência um pouco mais evoluída e que se dê conta e comece a mudar essas posturas. Mas é difícil porque entra os interesses econômicos, socioeconômicos, principalmente econômicos nessa história, né? De utilizar, por exemplo, a energia do carvão ao invés da energia limpa, ou do petróleo, e assim por diante. A vevetógrafa Coloquiologia, página 1. Poderia aprofundar os epítetos pejorativos eco-chato e o biodesagradável dirigidos à consciência afeita ao ambientalismo extremo? Sim, eu acho interessante a gente colocar, porque, veja, ecossistema é um tema neutro. Ele tanto pode ser abordado do ponto de vista positivo, e ele tem os aspectos negativos também. Tem aquele indivíduo que se diz ecologista, ecólogo, né, a favor do ecossistema, mas ele é extremista. Eu tenho uma opinião pessoal. Todo eco-chato, que é aquela pessoa que é extremamente controladora do outro, não é dele próprio, é aquele que fica controlando o tempo que o outro ficou no banho, se abriu a torneira quando está escovando os dentes, e que está sempre apontando, põe o nome no teu copinho de plástico aí, porque senão não sei o quê, né? Olha o papelzinho de bala aí que vai para o chão. Essa pessoa, não é o fato dela, da ação que ela está corrigindo, mas o fato dele ser um controlador que assedia os ambientes onde ele está. Então, ele é antiecológico por definição. Por ele mesmo, né? Ele é uma pessoa mais antiecológica que existe. Entende? Então, todo extremismo, todo excesso não é bom. E o eco-chato e o biodesagradável, que é esse como os nomes estão dizendo, né, tem até se vocês olharem ali... Eu acho que eu li biodegradável. Tem um artigo escrito por uma psicóloga que eu achei interessante de colocar, e até eu acho que a gente podia fazer junto, respondendo isso. Se vocês olharem, é do mesmo artigo isso, lá na Maniologia, tem a continuação desse assunto, digamos assim, que fala assim, que é tudo essa psicóloga que coloca, tá, no trabalho que ela faz, uma pesquisa dela. Então, ela fala... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Página 4. A mania do ecologicamente correto excessivo, da consciência obsessiva, econeuroticamente controladora. Essa econeuroticamente controladora já é doença, já é uma mania. Tá? Isso não é normal. Então, mas tem pessoa que é assim mesmo. Tem alguns ecochatos que são só ecochatinhos, eles não são doentes, tá? São só chatinhos. Mas tem aquele que é obsessivo, e aí já é a doença, sim. Tá? Então, é isso que a gente quis trazer, esse contraponto, porque eu acho importante colocar isso. Ser ecologista, ser a favor do cuidado com o ambiente é uma coisa, agora, viver controlando as pessoas em torno, aí não dá. O que esse ecochato tem que fazer é começar a dar o exemplo, é ele fazer as coisas, não mandar os outros fazerem. É ele ser ecologicamente correto, tá? Que é o que eu acho que não acontece. Professora Cristina, para a fatologia, página 2, 8ª linha, poderia relatar a fartura de energias ofertadas pela natureza? No início dessa semana, estive num sítio onde meus pais, meu irmão gêmeo, bivitelino, residem. Saí de lá autoassediado com a energia do mato. Isso é ótimo. Então, ele quer saber, porque se ele saiu assediado com a energia do mato, olha, como é que pode gente ser? Pensa que porque está no meio do verde, da natureza, aquilo é um ambiente limpo, né, que não tem consciência, que é tudo...
maravilhoso. Não é bem assim. Isso eu não tenho experiência pessoal, né? Porque eu não tenho lá minha acessibilidade tão boa assim. Mas o professor Valdo falava que tem certos ambientes no meio do mato, da floresta, dentro de cavernas, que são altamente negativos, que tem consciências patológicas ali. Então, tem que ver onde é que ele foi, onde é que ele andou. Por exemplo, vai que ele entra numa floresta tipo essa aí do... Não é o caso, né? Mas existem ambientes que são negativos, sim. Tem que ver o que acontece, se aquilo é um fulcro, um local onde tem muita morte de animais, o que tem ali dentro que pode estar passando essa negatividade. Tem que ver. Ele deve ter caído num ambiente que não era bom. Não é porque é verdinho, florido, que é saudável, tá? Aí ele tem que olhar, né? Tem que ver as relações que ele os contatos, as conversas que ele teve. Tem que ver primeiro. Eu estou imaginando que ele entrou sozinho lá. Não, ele, na verdade, ele não entrou no mato. Ele foi visitar, ele foi para o sítio onde os pais dele, o irmão gêmeo vitelino dele, residem. Então, ele teve interação com essas pessoas. Bom, então não entrou na área verde, não foi nisso aí. Não, mas aí é um ele foi para um lugar onde existe fartura de energia. Sim, mas veja, a energia é neutra. Quem dá o padrão para a energia, o uso que vai fazer é a pessoa. Então, ali entra no padrão da holopensênico das consciências. Também ele não está deixando claro se essas pessoas estavam lá, né? Mas mesmo se elas residem lá e não estão lá. E outra coisa, pode não ser das pessoas, pode ser da interação dele com as pessoas também. Pode. E pode ter levado alguma coisa para lá pode também. Ter uma coisa que pode ser tudo. Que a gente chama, que aqui também fala em um momento, na cúpula holopensênica do ambiente. Do ambiente também. Né? Essa cúpula holopensênica os morfopensenes que foram largados, a energia gravitante negativa que foi largada nesse ambiente. Então, a pessoa chega de fora, entra no ambiente e sente aquilo, que é o resíduo, os rastros de coisas negativas que aconteceram ali. Agora, tem uma coisa boa nessa história toda, que se ele não ficou autoassediado assim muito, né? Ele falou que ficou auto... eu entendi. Não, peraí, eu estou lendo ao contrário. Saí de lá autodesassediado da energia do mar. Gente, a gente tá... Então muda desculpa, amigo. Muda toda a história. Muda toda a história. Né? Porque então não tem novidade nenhuma. Se tivesse saído autoassediado, teria alguma coisa negativa ali. Agora, se saiu bem, está ótimo, né? Não, ele saiu ótimo, está tudo de acordo. Então o ambiente era super positivo. A gente estava até admirada, né, dele ter saído bem. Ele aproveitou. Desculpa, eu que li errado aqui. Aproveitou a zooenergia, a fitoenergia, a hidroenergia, que deve ter ali, a geoenergia deve ter saído com as baterias reabastecidas. Né? E tem que parabenizar o irmão e a família dele. Já estava todo mundo pensando mal da família do rapaz. Não sei o que podia ser. Não, eu nem pensei mal da família, não, porque eu acho que onde tem duas pessoas tem a multidão, né? Então pode não ser. Eu só ia dizer para ele o seguinte: se por acaso ele tivesse saído lá, meu irmão autoassediado, seria muito bom, porque é sinal que ele tinha escado alguém que ele podia trabalhar, né? Ou que o ambiente fosse negativo, né? Não, mas aí ele poderia ajudar ali, né? Mas enfim, felizmente não é nada disso que eu li, eu peço desculpas a você. Então lá, professora Cristina, Parafatologia, página 2, gostaria que esclarecesse o conceito de ecossistema projetivo, presente nas terceiras e segundas linhas de baixo para cima da parafatologia. O ecossistema projetivo, por exemplo, nós vamos ter um exemplo físico aqui. Nós temos o laboratório de retrocognições aqui. Né? Ele é um exemplo de um ecossistema, o laboratório em si é um ecossistema, né? Que é planejado tecnicamente para a pessoa fazer retrocognições. Então, ali existem vários elementos para fazer rapport com situações do passado. Né? Esse é um ecossistema do tipo retrocognitor. Tá? E assim podem existir ecossistemas planejados para fazer pré-cognições, aquilo que vem no futuro. Então, o que a pessoa precisa fazer quando está interessada em aplicar uma técnica dessas, né?
que vai ser fundamentada na criação de um ambiente ou de um ecossistema favorável a um experimento desse. Ela tem que levar para o ambiente elementos que ela possa fazer esse rapport, que ela vai afinizar com o que ela está tentando alcançar. Tem um filme, deixa eu ver se eu encontro o nome aqui, que é bem típico, está aqui, ó. Em algum lugar do passado, até outra coisa que foi uma sincronicidade que passou nessa semana agora passou na televisão esse filme de novo, em algum lugar do passado. E eu me lembrei do verbete aqui, né? Porque esse filme mostra bem o ecossistema retrocognitor. Né? Para quem já viu, acho que a maioria das pessoas já viu esse filme, vai ver que o indivíduo chega lá, ele queria acessar uma determinada época passada e ele coloca vários elementos, se veste com roupa da época e tal, para conseguir acessar aquela data que ele queria. Né? Então, isso que é um ecossistema, que pode ser retrocognitivo, pode ser pré-cognitivo. Tá? Não sei se respondeu, acho que sim, né? Respondeu. Agora tem uma outra pergunta aqui. Professora Cristina, primeiramente, parabéns pelo verbete e gostaria de agradecer a todos os verbetógrafos, então está agradecendo a todo mundo, por se dedicarem a escrever os verbetes. Me ajuda a identificar meus traços fortes e fracos com os verbetes que leio. Moro em Florianópolis e acredito ser um ecochato. Poderia explanar sobre os assuntos da coloquiologia? Você já falou, mas ele complementa a pergunta dele. Como identificar limites da preocupação com o nosso ecossistema para não ser um ecochato? É isso que eu falei antes. Veja assim, ó, você está fazendo a sua parte, ok, tudo bem. Não, isso não é ecochatismo. Tá? O ecochato é aquele que começa a apontar para o outro. Ele não está preocupado lá com o ecossistema, com isso, com aquilo. Quer dizer, ele está, teoricamente, mas ele está controlando o outro, ele está assediando o outro. Veja se você é, de fato, um ecochato. Está lá cuidando, quando tem a pessoa que mora com você na sua casa. Está lá controlando, ver, como aconteceu comigo. Eu fui na casa de uma pessoa uma vez e eu não tinha conseguido tirar a roupa para entrar no banho, ela estava batendo na porta para eu sair, que estava demorando muito no banho. Eu sou meia lenta, não tinha nem conseguido tirar a roupa e entrar no banho ainda. Entende? Porque tinha que ser só 5 minutos. Então, isso que eu acho que é um ecochato. Né? Vou dar um outro exemplo, pode ser que fique mais claro. Eu estava ali visitando o Parque das Aves, aqui, e tinha o pessoal da manutenção do ambiente que estavam limpando as árvores, tirando, sabe que as árvores têm que tirar, né, não sei, galho seco, coisa assim, tem que cortar ou alguma coisa desse tipo. Passou uma criança ali, ficou indignada com os moços que estavam fazendo a manutenção, ofendeu eles, assim, bem pequenininha a menina, até engraçadinho de ver. Mas ela ficou furiosa porque eles estavam machucando a plantinha, que eles não podiam fazer uma coisa dessa. Que gracinha, pequenininha já é pequenininha, já é ecochato, um ecochato potencial. Então, e o que é pior? Os pais que estavam juntos não tomaram atitude nenhuma. Porque ela não tem culpa, ela deve ter a educação na escola que deve ensinar ela a cuidar do ambiente, o que é muito saudável, né? Porque a educação ecológica deve continuar mesmo na infância. Porque daí que a criança entende e vira um adulto que não é ecochato, é o que a gente espera. Mas os pais deveriam ali ter corrigido, deveriam ter mostrado que tem diferença entre cuidar da planta e danificar a planta. Se eles não corrigem, está formado o ecochato. Entende? A educação ambiental é uma das coisas que eu acho importantíssimas nessa questão. Agora, vê, ali é formando, né, uma ecochatinha. Agora, Cristina, assim, ó, eu acho que muito movimento que se faz, né? Aí seria vendo o outro, que não chega a ser também um ecochato, né? Porque se não fosse, por exemplo, esse movimento para fora também, as coisas ficariam... Qual é esse limite aí? Por exemplo, vamos levar uma coisa para um tamanho maior. Por exemplo, essa história das emissões de gás carbônico, né? Que as nações todas se reúnem para
para colocar normas, lógico, isso está olhando, olha, aquele país não está entrando, né? Está olhando para fora. Sim, mas assim, ó, o que a gente quer trazer aqui é que o eco-chato é uma coisa particular, é pessoal, não é do macro, não é o macro, não é aquele movimento ecológico, né? Não é o Greenpeace, que eu acho ótimo que eles fazem, não é isso. Né? O eco-chato é aquela pessoa que assedia o outro mesmo, né? Que ele fica ali batendo na tecla e incomodando. Esse é o limite para esse nosso amigo aqui. Esse é o limite que deve examinar. Você está assediando as pessoas. Como é que são as pessoas à sua volta? Elas reclamam que você está fazendo isso? Está incomodando? Porque, assim, assédio não é ajuda nunca. Né? Se está assediando, não está auxiliando. Não adianta. Mesmo que o objetivo seja... seja... Mesmo que a intenção seja boa, mas a gente sabe que, né, que a baratrosfera está cheia de gente bem intencionada. Então... Tá funcionando? Em Sindromologia, na página 4, eu gostaria que você comentasse sobre a síndrome do edifício doente. Isso é uma coisa própria dos centros urbanos, né? Então, são essas construções que têm, assim, ó, ar-condicionado que tem bactérias e fungos que estão saindo ali e a gente está aspirando, né? Ou porque não é limpo, porque não é feita manutenção. Os tais dos covos, que são os compostos orgânicos voláteis, que são expelidos constantemente, tanto do material de construção quanto do mobiliário que tem dentro. Material de limpeza também. Materiais de limpeza que são usados ali dentro. Umidade excessiva de um ambiente. Então, quem tem que trabalhar num local onde tem uma umidade excessiva, que faz mal à saúde, ou que a luminosidade não seja adequada, ou muito escuro ou claro demais, né, e que aquilo cause algum dano à saúde. Ruído excessivo. Eu tive uma época da minha vida que me obrigaram a trabalhar dentro de uma sala que tinha um motor horrivelmente alto e a gente tinha que ficar trabalhando ali várias horas por dia, né? Então, isso tudo faz parte dessa síndrome do edifício doente, tá? São Tem todas aquelas emissão condições... das ondas Wi-Fi também, né? Sim, o Wi-Fi é mais um componente que foi adicionado, que faz parte do mobiliário, digamos assim, ou dos componentes que estão ali no mobiliário, os eletrônicos todos que estão ali dentro, né? Tá? E o que caracteriza também é que, assim, ó, as pessoas daquele ambiente vão ficando doentes aos poucos, né? E assim, e não dá para você perceber, não é? Foi uma coisa boa, agora eu lembrei assim, ó, o que mostra que um local está doente, que tem essa síndrome. Então, várias pessoas, quando entram, reclamam. Irritação na garganta, ardência nos olhos, espirros, tosses, né? E não estão resfriadas. E mais, quando elas se afastam daquele ambiente, os sintomas desaparecem. Então, várias pessoas com os mesmos sintomas, né? E que quando saem não apresentam esses sintomas, está mostrando que aquele local tem essa síndrome. E tem lâmpadas cancerígenas também. Aí, no caso do Wi-Fi, entra num grau mais, mais sério, sutil, né? Porque é do sistema mais imunológico. Sério, porque pega... O sistema imunológico. Que dizem que pode vir a causar câncer, degeneração do celular, né? Do tecido cerebral e outras coisas mais. Eu queria entender, na ciclologia, os ciclos biogeoquímicos. Esses ciclos são, assim, ó, são ciclos da natureza em que os elementos químicos da terra, do solo, são passados para a cadeia alimentar. Sabe o que é a cadeia alimentar? A cadeia alimentar são todos os organismos vivos, desde o mais simples, né, em que um vai se alimentando do outro, né? Literalmente, um vai se nutrindo ou comendo o outro, né? Então, usa os patamares mais baixos como nutriente. Bom, ao longo dessa cadeia alimentar, o primeiro patamar, o mais baixo, o nível mais baixo, que são chamados de produtores, eles são seres vivos que retiram elementos químicos do solo, né? Processam esses elementos químicos e transferem em formas
modificam esses elementos, formam outras substâncias que vão sendo utilizadas ao longo da cadeia alimentar. Ao final da cadeia alimentar, ou lá em determinada etapa da cadeia alimentar, esses elementos, esses nutrientes retornam ao solo. Tá? Então, isso fecha um ciclo de nutrientes. O ciclo biogeoquímico fala bio de seres vivos, envolve os seres vivos, geo de terra, e químico porque tem relação. Mas como que com ocorre os esse elementos processo químicos. do retorno, né? Porque ele vai O sendo retorno, por consumidos. exemplo, tem várias maneiras, né? Tem várias maneiras. Por exemplo, uma bactéria, quando utiliza o enxofre, elemento enxofre que tem no solo, ela pode ser uma produtora de uma substância que é o sulfato, que tem o enxofre dentro de si. Por sua vez, essa bactéria, lá no metabolismo dela, vai produzir enxofre de novo. Então, já retornou para o ambiente o enxofre que ela retirou. Isso já é um ciclo biogeoquímico. Tá? Então, outra coisa, um animal quando morre, o animal faz parte da cadeia alimentar, mas ele está lá em cima. Quando ele morre, a carcaça dele é degradada por uma série de outras, de bactérias, de fungos e outras coisas mais. Os elementos químicos e as substâncias que compunham esse corpo morto retornam ao ambiente. Então, esse ciclo é constante. Então, o ciclos biogeoquímicos, eles têm ciclo do ferro, ciclo do carbono, ciclo do enxofre, ciclo do nitrogênio, né? E assim por diante. Então, tem vários ciclos de elementos químicos que são retirados da natureza e, ao longo do processo deles na cadeia alimentar, depois, em alguma etapa, eles retornam para o ambiente de novo. Tá? Então, a gente diz que há um fluxo de energia ao longo desses ciclos. O outro ciclo é o ciclo da interdependência kármica. Também que eu queria... Você explicou assim, alguma coisa com relação a ações anticosmoéticas, exemplos de ações cosmoéticas, né? Isso interfere nesse ciclo da... Deixa eu ver se eu coloquei alguma Na coisa verdade, o que eu estava entendendo era da interprisão grupo-kármica, mas no caso é da interdependência kármica. O que é um ecossistema? Não é a interação de todos os elementos? Se há uma interação tanto dos elementos físico-químicos como dos elementos biológicos, né? Quando a gente fala de interdependência kármica, a gente está falando do ponto de vista da interdependência de todos os seres vivos, não importa em que nível. Então, o ser humano depende dos vegetais e dos animais que ele se nutre. Depende das bactérias. As bactérias dependem de outros seres, depende até do animal que ela parasita, por exemplo, que ela precisa como substrato nutricional para ela. E assim por diante. Então, não existe organismo na Terra que seja independente. Todos estão dentro de redes de interdependência. E essa interdependência, ela é kármica. Se a gente traz para a Conscienciologia, isso a gente tem aquela visão macro de que existe uma karmalidade nessa história toda, né? Que todos os seres estão interligados do ponto de vista kármico também. Independente de ser consciência ou consciex também. Consciex também você está incluindo. Também. No fundo, isso seria assim, é um grande grupo evolutivo. Né? Quero contar uma novidade para vocês agora, rapidinho, tá? Pois Depois não. a gente volta às perguntas. É que a Enciclosapiens e a Editares, elas prorrogaram a promoção do livro dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, agora, até dia 21 de dezembro de 2015, a gente pode fazer a pré-compra do livro com 27% de desconto. O preço dele normal é de 130 e vai sair por R$ 95. Então, a gente aguarda aí que vocês possam aproveitar essa promoção. E esse livro, sim, é importantíssimo para quem está incluso, né, nos 500 verbetógrafos, mas também é importante para quem não está, porque aquilo faz um rapport com o holopensene da enciclopédia, com o nosso grupo para o autorrevezamento, e além de dar uma vontade de entrar na enciclopédia, né, que é o que a gente espera para todos que ainda não fizeram os seus verbetes. Então, a gente aguarda para comprar
fazer a pré-compra pode ser diretamente ali na epígrafe, e quem está nos ouvindo aí de fora pode entrar no site www.shopcons.com.br e fazer a sua compra. Quem mora distante, a gente sempre dá aquela dica, né? Compra, não paga o frete e vem aqui buscar quando a gente lançar, que vai ser no entorno aí de 21 de dezembro mesmo, que a gente vai lançar o livro, fazer uma comemoração pelo aniversário da Encícla Sapiens. Tá bom? Então, fica aí o convite para todos. Mais alguma pergunta? Cristina, queria te fazer uma pergunta aqui. Esse crescendo, eu queria que você falasse sobre 2 crescendos aqui. O crescendo bioma, biosfera, e o outro é o crescendo semântico, recuperação, restauração no jargão ecológico, para fazer essa distinção para a gente. Tá. Bom, o bioma se refere a todo o conjunto de seres vivos, né, de uma região. Então, um exemplo de bioma, uma floresta. Uma floresta é um bioma, né? Tem é uma comunidade de determinado grupo de seres vivos. Né? E ele traz essa ideia de grande, de amplidão. Então, por exemplo, um oceano também é um bioma. Tá? Diferente de um jardim, que aí já é muito pequenininho. Né? O bioma dá essa ideia de amplitude. Agora, a outra é a ecosfera. Né? Biosfera. A biosfera. A biosfera se refere a todos os organismos vivos do planeta. Então, inclui dentro dele o bioma? Sim, os biomas todos estão lá. Dentro da biosfera. A biosfera pega o planeta inteiro. São todos os seres vivos do planeta. Tá? O outro é a recuperação e restauração, Isso, né? Do ponto de vista ecológico, porque na nossa linguagem habitual a gente não diferencia muito essas duas palavras, né? O que é recuperar, o que é restaurar. Isso. Mas na ecologia eles usam mais o sentido de recuperar uma área, por exemplo, uma área que foi desmatada, né, que sofreu, como que vai recuperar essa área. Então, quando há um reflorestamento, por exemplo, com qualquer tipo de vegetação, né, isso é uma recuperação. A restauração é quando esse reflorestamento é feito com as árvores nativas de lá, as originais, porque essas que são autóctones, elas sustentam melhor o ecossistema. As que são colocadas artificialmente, que são levadas para aquele ambiente, elas podem não se adaptar e mudar todo o ecossistema. Né? Podem alterar aquele equilíbrio delicado que é do ecossistema. Então, podem até, é o que acontece várias vezes, né, que chega lá alguém, introduz um determinado animal num ecossistema e causa maior dano, vira uma peste, né, isso aconteceu com lebres, em algum lugar do planeta eu vi, né, colocaram lá, levaram as lebres, aquilo virou uma epidemia, daí era um monte de gente matando lebre, porque não dava conta de... Né, então, acontecem essas coisas, grandes desequilíbrios ecológicos, por conta de levar ou um animal ou uma planta que era estrangeira ali do ambiente. Então, do ponto de vista ecológico, a recuperação não é tão interessante. O melhor é buscar a restauração. Então, menina, agora eu já caí em mim aqui, que eu já fiz uma coisa que não era ecologicamente correta. Eu trouxe uma muda de manga espada lá do Rio para cá, para Foz do Iguaçu. Isso também pode alterar. Mas ela não é daqui? Não é essa manga? Ela nasceu lá. É uma fruta lá que foi plantada lá e eu trouxe. Mas aqui em Foz não existe essa manga? Manga espada eu nunca vejo muito. Tem que ver se... Muita mangueira aqui, mas não manga espada como tinha lá, por isso que eu trouxe. Sim, mas tu não está restaurando. Não é ecologicamente correto. Então, observa se vai haver um desequilíbrio. Vou olhar. Vou observar. Então, eu já estou com essa interpretação. Pode ser que ela não se adapte bem ao clima, por exemplo. Né? Tem tudo isso. Não, ela está indo. Vamos ver. Você podia falar sobre esse parágrafo na página 5, para ecologia, que eu achei ele bem importante. Deixa eu ler ele, então. Eu quis ali fazer uma chamada para que as pessoas se deem conta que existe a paraecologia também, né? Que aborda bem mais do que os ecossistemas
físicos. Existem aqueles ecossistemas, por exemplo, que são as dimensões extrafísicas. Toda a comunidade extrafísica é um para-ecossistema, né? Agora, existem outras dimensões, que seriam, por exemplo, o meio social. Isso é um ecossistema também. Pegar esses aspectos, o social, o econômico, o ideológico, são ecossistemas também. Eu até ouvi, essa semana, tu vê as sincronicidades com o meu verbete, né? Tudo aconteceu agora perto de eu apresentar. Eu ouvi uma expressão que me chamou a atenção, ecossistema tecnológico. Eu fiquei pensando, mas que interessante, né? Nunca tinha pensado. E o que você E o que entendeu? era esse tal de... O Uber. O Uber, eles consideram um ecossistema tecnológico. Eu não sei nem como chamar a dimensão Uber, como chamar o serviço do Uber, todos os envolvimentos dele com a população, com a própria maneira deles atuarem, isso é um ecossistema tecnológico. Tá? E veja, falado por gente da Socin, né? Não é uma coisa que a gente está inventando aqui. Então, assim, o ecossistema é um termo que ele é usado no sentido muito amplo. Ele é um baita de um guarda-chuva, na verdade. Tá? O que mais que eu falo aqui de interessante? Então, você falando assim, eu acho que o nosso cérebro é um ecossistema, né? Sim, o nosso cérebro olha, como todo. Todos os órgãos, todos os sistemas orgânicos são ecossistemas. E dentro do sistema, o corpo físico é um ecossistema. Claro. Cada sistema orgânico, o sistema nervoso é um ecossistema. Uma célula é um ecossistema. Tá? E uma bactéria que esteja parasitando a célula é outro ecossistema. E assim por diante. Cristina, na 13ª linha de baixo para cima da fatologia, página 2, gostaria que você ampliasse, explanasse a exploração ruinosa dos princípios conscienciais. Queria que você comentasse em que nível que você está falando sobre isso. Olha, eu acho assim que isso é uma das coisas que a gente fica mais... Eu como gosto muito de animais, né, eu fico extremamente consternada quando eu vejo isso. Então, nós temos vários exemplos ali. A biopirataria é um exemplo crasso da exploração esses dos animais. Que você traz aqui, né, o ecoturismo depredatório, safari, o safari é outro, terrível. Biopirataria, né? Dendroplastia. E o caso aquele do leão que foi morto por um caçador lá, o dentista aquele que era só por esporte. Isso são coisas terríveis, né? Ou então o jeito como esses locais, essas fazendas dedicadas à pecuária, criam os animais, às vezes, em condições subhumanas, né? Subhumanas eles já são, coitados, mas em condições de sofrimento e de privação completa de movimento e ficam presos a vida inteira. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é uma exploração ruinosa, né? Isso sim é uma das coisas mais terríveis que eu acho que das ações anticosmoéticas antrópicas que a gente falou. Na área urbana, os cavalos são explorados, né? Todos os carregar cavalos pesos, são explorados, né? Os próprios animais de estimação, muitas vezes, o jeito como as pessoas cuidam dos pets, ou melhor, o jeito como elas não cuidam dos pets, é uma forma de explorar, porque elas querem ter eles por o prazer que eles proporcionam, mas não dão um tratamento médico adequado, não dão alimentação adequada, né? Tratam mal, às vezes batem, né? Esse tipo de coisa. Cristina, parabéns pelo rebete. Obrigada. Tá excelente. Penso que veio num momento muito oportuno, né? Após esse acidente lá em Minas Gerais, né? Na cidade de Mariana, aquela catástrofe, né? Com o Rio Doce. Mas, enfim, a minha pergunta, ela é na página 3, dentro da interaciologia. Eu gostaria de entender um pouco melhor o que você pensou quando colocou a interação, a última, interação passado, presente e futuro. Porque tudo tem relação, quer dizer, do ponto de vista do ambiente, da natureza, das comunidades humanas, de tudo, de todos os seres vivos, o passado
ele vai definir o que vai acontecer, ele definiu o que acontece no presente. E o presente é que vai definir o que vem a ser o futuro. Então, essa inter-relação, ela é constante do ponto de vista da manutenção dos ecossistemas, né? Uma coisa está ligada à outra. É isso que a gente falou bastante até quando se abordou a questão do que existia nos bastidores de um ambiente degradado, né? Qual foi o passado desse ambiente, né? O que esse presente está mostrando que houve no passado? E o que a gente pode esperar no futuro, né, de uma ação humana, quer seja positiva ou negativa. Eu fico, então, imaginando a construção desse nosso presente e futuro, né, com esse acidente lá, com a represa lá da Samarco, né? Ali definiu, ali marcou. Ali marcou. Né, alguma coisa muito longa para ser resolvida, né? O futuro ali já foi meio que fechado, né? É mais de uma geração, né? De 20 Muitas, anos, né? Que é a previsão não, 20 de mínima, é né? o mínimo. É o mínimo. Eles acham que é em torno de 50. Mais de uma geração ali vai ficar prejudicado. E mais, até lá vai ter tudo diferente. O rio deixou de existir ali, o rio vai mudar o curso. Isso é outra coisa que eles viram, que o rio naturalmente vai ter que mudar de curso devido ao assoreamento que houve em certas regiões. Sim. Porque aquele barro vai assentar, né? Vai assentando ao longo. Eu fico também curiosa em saber o que você pensa a respeito. É que como eu cheguei agora, né? Não vi Não, pode fazer. Então, eu não sei se já foi abordado esse tema. Mas, assim, como evolutivamente as pessoas envolvidas nessa catástrofe, como fica evolutivamente o papel delas, né, em termos de interprisão aí? Uma baita interprisão, né? E essas empresas que estiveram envolvidas ali, que foram, tem que ver os níveis de responsabilidade de cada um. Aí isso vai definir o nível do rabo preso deles no futuro. Então, ali vem aquilo que a Rosa colocou no começo da tertúlia, de que a gente não sabe por que uma pessoa sofreu uma catástrofe dessas. Não se sabe o passado, né? O que essas pessoas que causaram essas tragédias podem vir a sofrer em vidas futuras. Para recuperar, para restaurar, resgatar essa tragédia que elas promoveram. O que elas vão ter que ser no futuro? Possivelmente vão ter que ser pessoas ligadas, vão ser os ecólogos do futuro, né? Sim, vão ser os ecólogos, os zoólogos. Vão voltar para cuidar que vão do ter Rio que Doce, cuidar, né? Quando eles ficarem bem, com a intraconsciencialidade já mais evoluída, eles vão voltar possivelmente para ser os devas da natureza e cuidar desses ambientes para resgatar isso tudo que aconteceu, né? Vamos ter uma visão mais otimista e colocar eles lá na frente quando eles já estão restaurando o ambiente. Né? Muito obrigada. Boa tarde. Nós somos do Rio e estamos vindo pela primeira vez e conhecemos muito pouco sobre, inclusive, os conceitos da Conscienciologia. Mas de tudo que eu escutei, dois assuntos que me vieram à cabeça, talvez eu quisesse perguntar a visão da professora Cristina. A primeira, mais na linha da para-ecologia. O que ela fala sobre o Triângulo das Bermudas? Sim. E o segundo, do ponto de vista das energias, ao que me intriga, hospitais são sempre locais da gente buscar cura, mas há muito sofrimento nos hospitais. Então, é um conflito difícil do ponto de vista energético de ser entendido. Eu gostaria... Então, vamos começar. O Triângulo das Bermudas, segundo o professor Valdo, tá? Isso é a informação que ele passava. É um local de um chakra negativo da Terra. Assim como nós temos aqui no CIAEC um chakra positivo, quer dizer, os chakras naturais da Terra existem. Eles são neutros. Mas, dependendo das tragédias, dos acontecimentos que houveram ali, se foram tragédias, se forem coisas positivas, esse chakra vai se tornar positivo ou negativo. No caso, o Triângulo das Bermudas é um chakra negativo, porque ali já teve muito acidente e continua acontecendo, certo? Então, ali tem um estigma, sim.
estigma ambiental, né? Era isso que ele falou uma vez. Alguém perguntou isso para ele, ele respondeu, isso aí é porque é um chakra negativo ali. Foi só isso que eu aprendi. Tipo um buraco negro que dá. Assim, é um ambiente negativo, entende? Não sei se dá para dizer que é degradado, eu acho que até dá para dizer, porque pelo número de acidentes que já aconteceram ali, se isso é real, se essa estatística que fazem é real, não é diferente de outros locais, né? Ali se tem esse acréscimo de acidentes, de fato, então se caracterizaria como um ambiente degradado, tá? Apesar de ser marítimo, é uma coisa mais interessante estranha, isso, né? É um paradoxo isso, né? O outro, qual é também? A outra pergunta de... Oi? Os hospitais. Você vai buscar os hospitais, cura, assim, eles são ambientes ambíguos, tá? Porque apesar de ali existir a cura, e que isso é muito positivo, e ali existe equipes extrafísicas de assistência o tempo todo, né, atuando, então é um ambiente assistencial. Mas ele também é um ambiente negativo, ele também tem muita energia negativa gravitante. Por quê? Por isso que você falou, o sofrimento das pessoas, a dessoma das pessoas, então tem consciências que podem ficar parapsicóticas, presas ali, ou pelo menos circulando durante algum tempo, né? Então, não é um ambiente para qualquer pessoa entrar desavisadamente. A gente entra quando precisa, né? Quando tem um familiar da gente, um amigo que está lá dentro, precisa... Mas aí a gente vai no sentido de assistir. Então, esse que tem que ser o posicionamento. Quando entrar no hospital, entra ali pensando em assistir. Não é fugir do ambiente. Eu não acredito nessa história de não entrar em ambientes negativos porque eu vou sair contaminada. Não, depende. Eu não vou entrar numa floresta como aquela de suicidas, né? Mas, num hospital, num ambiente, até num zoológico, como eu fui esses tempos, para ver como é que era, ali perto da minha casa tem um, para ver os animais e para assistir esses animais, aí é diferente. Tudo depende da intenção com que a pessoa entra e do cacife assistencial que ela tem. Daí a importância daquele grupo, né, Doutores da Alegria, né, que eles vão desassediar os ambientes. Eles vão ali desassediar. Os próprios médicos, enfermeiros, eles estão ali na condição de desassediantes, né? É que muitos não têm consciência disso, né? É uma pena, porque teriam que desassediar sempre, para nem eles terem relado, que é constante. Então, a entrada, assim, a entrada de consciência patológica ali é contínua. E a saída também, né? Porque é um fluxo de assistência e assédio, né? Que acontece ali o tempo todo, né? O doente que chega, ele tem algum nível de assédio, sempre, né? Toda doença é um nível de assédio, nem que seja autoassédio. Professora, agora eu pensei numa coisa. Falou em hospital, eu lembrei do cemitério, enterro, né? De enterros. Então, como é que a senhora entende na hora do enterro? Aquelas consciências. A minha cunhada fala uma coisa, desculpe falar o nome da minha cunhada aqui, mas ela fala uma coisa, ela não quer determinadas pessoas no enterro dela. Então, ela quer botar na porta assim, o nome das pessoas que ela não quer que entre. Em termos de prisão, né, dessas consciências, como é que a senhora entende isso? Prisão essa prisão dessas consciências, daquela que ela já morreu, né? Mas ela não quer que alguém vá lá, e daquele que vai lá olhar o morto e vai lá. O cemitério é um ambiente negativo. É a mesma coisa. Para entrar ali, tem que ser alguém que esteja disposto a resgatar as consciências, que está cheia ali de consciências parapsicóticas. Mas, para isso, ela que já morreu, isso... Cristina. Entendeu? Ela já morreu. Eu acho que ela não entendeu. A Cristina, ela está fazendo a seguinte pergunta. A pessoa dessoma. E aí, essa pessoa, em vida, disse que no enterro dela, ela não quer determinadas pessoas. Como é que fica essa relação entre ela e essas pessoas que ela não quer que fique lá? Positiva que não é, né? Porque, em primeiro lugar, ainda mais se ela dessomou, ela não pode evitar que, por exemplo, que essas pessoas entrem lá no cemitério.
Isso é a primeira coisa. Segundo, ninguém se separa de ninguém nunca, né? O que pode acontecer é, justamente por ela não ter essa boa relação com essas pessoas, ela ficar até ligada a essas pessoas, que ela não gostava. A afinidade, ela pode ser por gostar muito do outro ou por não gostar. Esse é um dilema, esse é um paradoxo, entendeu? grandão. É um paradoxo. Então, afinidade não significa que as pessoas se dão maravilhosamente bem, ou que seja uma coisa feliz, pode ser uma coisa negativa, isso também. Os afins se atraem, os afins se atraem. Maneira, Então, o melhor que essa consciência teria a fazer é liberar, começar a entender as limitações das pessoas que ela não gosta, para poder ela própria se liberar. Ela deve estar até sofrendo disso, talvez. Por que você fez essa pergunta? Quem sabe ela não está sofrendo com essa questão. Quem sabe você não é portadora dessa necessidade de reconciliação que essa consciência tem. Não, eu até vou ser bem-vindo no enterro dela, não sou eu não. Mas é porque, como a gente vai para enterro, né, toda hora, e a gente não vai para assistir, né, porque ele já está morto, a consciência, né. No hospital a gente vai para dar assistência, não é isso que eu estou entendendo? Mas quando a pessoa dessoma, ela continua é o que viva. Ela mais precisa de assistência. Aí que ela precisa de assistência. Aí eu vou dar assistência ao dessoma. A consciência que ela se tornou, ela só descartou o corpo físico, por isso que a gente chama dessoma, descarte do soma. Aí quando a gente vai no enterro daquele ela corpo, pode estar ali. Aí a gente continua assistindo ela. Continua assistindo, a assistência não termina, né? Tá. Na verdade, a gente interassiste, né? Porque na medida que você assiste a pessoa, você está sendo assistido também. Uma coisa que você tem que prestar atenção, por exemplo, na hora que você evoca, isso que você fez agora se chama evocação. Quando trouxe o nome dela aqui, o nome ou a condição dela, né, é muito provável que essa consciência esteja aqui, né, porque acabou de evocar. Não, a pessoa não aqui dessomou. Não, assim, ó, a pessoa está viva ainda, está até aqui. Está viva. Só que a pessoa diz que quando dessomar não quer determinadas pessoas. Então aí muda um pouco. Então aí o que ela tem que fazer é reconciliar o mais rápido possível. Mais rápido possível, porque não é uma condição boa de dessomar tendo esse tipo de inimizade. Pode justamente ficar presa a essas consciências que ela não quer. Então não adianta ela falar para mim que ela fez uma lista com vários nomes. E ela quer que eu coloque lá na entrada, para impedir essas pessoas de irem... A dica que a gente pode dar é entregar essa lista para ela. E abençoar todas elas. Não, e essa pessoa ainda está jovem ainda, para tentar conciliar com essas pessoas de alguma maneira. Então, assim, o melhor que ela teria a fazer aí, por exemplo, é pegar essa lista e jogar energia positiva para essas pessoas. Para que aconteça o melhor para essas pessoas que ela não gosta. Ela fazer isso. Eu acho que é bom também deixar claro, assim, a gente não está falando aqui essa postura religiosa de ser amiguinha de novo. Então, assim, tem pessoas que você não tem condição de ser amiga íntima da pessoa, mas querer mal a pessoa não é o bom. A gente tem aqui vários binômios assim, que ajudam nessa situação. É o binômio admiração, discordância, é um. Que é aquilo, toda pessoa tem sempre coisas para você destacar de bom e tem, obviamente, não é serenão, tem coisas que você destaca de ruim. Então, é fazer esse equilíbrio, é olhar para a pessoa e ver o que a pessoa tem de bom, o que a pessoa tem de ruim e relativizar ali. E outra coisa também, a gente também não é perfeito, né? Outro binômio que a gente trabalha muito aqui é do auto-imperdoamento e heteroperdoamento, ou seja, não se perdoar os erros. Certo? Se errou, não é também ficar se martirizando, mas é procurar não errar de novo. E ao passo que no outro, se o outro errou, você deve ver o erro do outro, mas não pensar mal do outro. Certo? Então, não é também ser poliana ou ser religioso de, ai, tadinha, é um anjinho, né? Não é, ninguém é anjo aqui. Só que olhou para o mal que o outro fez, é importantíssimo você ver para você não se acompliciar com o outro. Mas também
não precisa de ter ojeriza ao outro, é ver o mal que o outro fez sem pensar mal do outro. E isso, a conjugação desses dois binômios vai ajudando a gente a aparar as arestas. Né? Eu não estou dizendo que uma pessoa que você tem, você reconcilia, porque às vezes você se reconcilia com a pessoa não se reconcilia com você. Então, não tem jeito de você ter contato direto com a pessoa. Mas o importante é o que você pensa, o que você sente a respeito. Né? Agora, por inteligência evolutiva, eu acho que o ideal é a pessoa pegar essa lista e trabalhando uma a uma, vendo os positivos, os negativos, entendendo a si por que não gosta daquilo, para tentar limpar. E no meu caso, é melhor eu não pegar essa lista para pendurar nesse papel. Eu não pegaria, agora você faz o que você dentro achar desse que ecossistema, desse grupo ali na hora do cemitério, então, a minha consciência também tem que sair fora disso. Isso. Né? Se está te incomodando, é melhor você sair. Sair fora. Obrigada. Agora, a gente só tem 1 minuto. Não tem minuto nenhum, mas eu quero te dar 1 minuto, porque eu quero te perguntar uma coisa aqui. Você falou assim, a Comunex Interlúdio, na condição de ecossistema extrafísico, vinculado ao Parque Nacional do Iguaçu, e a gente sabe que a nossa comunidade também está. Aí a minha pergunta para você. A Comunex é um ecossistema, mas a gente tem um ecossistema junto aqui? Como é que você vê isso? Não, eu acho que a Comunex é um para-ecossistema. Né? Nós poderíamos dizer que o conjunto todo seria um ecossistema multidimensional, isso, mas aí seria para-ecossistema, porque quando pega extrafísico e intrafísico junto, aí é para, né? Tem que dizer, porque daí já é o... Existem comunidades físicas e extrafísicas, baratrosféricas, considera para ecossistemas. Então, no caso dessa que é evoluída, eu acho que também, para ecossistema. Então, né? A gente está no mesmo para ecossistema da Interlúdio, isso é muito bom. Eu né? acho. Então, tá ótimo, Cristina. Parabéns pelo verbete. A gente aguarda outros verbetes seus. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, os debates. A gente agradece também a todos os teletertulianos, né, com as perguntas, com os debates, e a gente sempre convida todos para participarem conosco aqui de 12h30, 2h30 da tarde, que todos os dias a gente tem tertúlia. E são as perguntas, né, que movimentam os debates aqui com o verbetógrafo do dia. A gente aguarda sempre vocês aqui, tanto os tertulianos quanto os teletertulianos. E a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 8 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. A Larissa, concurso Fórum da TENEPS. Boa tarde. O CEEC está convidando todos vocês para o 11º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas. Acontecerá o próximo mês, nos dias 18 a 20 de dezembro. Mais informações, entre em contato com a recepção. Telefone 4535-252652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Produmetria Conscienciográfica. Especialidade Conscienciografologia. E a verbetógrafa Tatiana Lopes de Freitas. Muito obrigado e boa tarde a todos.